Tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram à manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Versículo de número 34 nos diz: e eis que toda aquela cidade saíram-lhe ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Podeis assentar em nome de Jesus. Uma das minhas principais preocupações, assim quando falamos acerca da palavra de Deus, é que você entenda o que está sendo pregado. Tem gente que pensa que poder é histeria. Poder e avivamento são totalmente diferentes dessas circunstâncias. De fato, que o que causa poder em nós, avivamento em nós, é a palavra de Deus. E eu tenho uma dificuldade em pregar hoje em dia, porque eu me acostumei a pregar a palavra de Deus e não mexer com a emoção de ninguém. Deixar a palavra de Deus falar aos nossos corações. Usar artefatos psicológicos não é muito bem a minha visão de evangelho. De fato que nós lemos um texto inserido no Novo Testamento, escrito por Mateus, o evangelista, a qual Jesus chamara e escolhera para o ministério. E é bom ser chamado, presbítero Shirley, por Jesus. Muitos se fazem chamados, mas quando Deus nos chama, Deus nos marca, e é totalmente diferente do que aqueles que se querem se fazer chamados. Nós estamos diante de um texto aonde o tema central do Novo Testamento, que é Cristo, vai iniciar o seu ministério. A Bíblia Sagrada não é para o homem ficar rico, como muitos pensam, não. A principal finalidade da Bíblia ser escrita é levar ao coração do pecador a mensagem central do Evangelho, que é Cristo Jesus, que é Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele quem batiza, é Ele quem transforma. Então é esta a finalidade da palavra de Deus. Jesus nasce em Belém, salvo me engano, vai viver refugiado no Egito, daí retorna à bendita cidade de Nazaré, pequena, desprezada por alguns, da onde nenhum vulto saíra, nenhum homem grande de grande influência, e Deus vai trabalhar na vida do seu filho, que de fato o profeta que está em ascensão no capítulo 3 de Mateus é João Batista. E João Batista tem uma mensagem segura acerca do arrependimento. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus,
você vai encontrar João Batista pregando uma palavra de arrependimento, uma palavra de transformação. João Batista antecede o período interbíblico de 400 anos que Deus ficara em silêncio. Mas Deus não ficara em silêncio porque queria, porque faltara alguém disposto a se posicionar diante do sistema. Para mim começar a pregar nessa noite, eu quero lhe colocar no centro da vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Lembrando que o tempo que Deus escolhera para nos usar é chamado hoje. Não foi ontem, não será amanhã, mas se dará início hoje. E fora assim na vida daquele moço por nome de João Batista. O que nos chama a atenção, antes de chegarmos em Cristo, antes de chegarmos no endemoniado gadareno, é que 4 classes religiosas dominaram a religião naquela época. A saber, os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Alguém coloca a 5ª como os herodianos, mas de fato que levanta-se um João Batista com uma mensagem. Olha, está vindo aí alguém que é mais poderoso do que eu. Está vindo alguém aí com mais autoridade do que eu para vos pregar. A mensagem de João, ela confronta o sistema da época. A mensagem de João é contrária aos religiosos daquela época, porque a mensagem de João era carregada de poder. A mensagem de João era carregada de autoridade, e João era cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa, que na nossa vida nós temos que carregar algumas coisas. Quais, pregador? As marcas de Cristo na nossa vida, as marcas de um verdadeiro homem de Deus, as marcas de uma verdadeira mulher de Deus. E marcas na vida de um homem de Deus, alguém tem que olhar, alguém tem que ver e dizer: ali vai um santo homem de Deus. Nos confronta a mensagem de João. Por quê? Porque o centro religioso da época não conseguia atrair. O centro religioso da época não conseguia mostrar para a sociedade uma esperança e uma perspectiva de nada. Mas João pregara e conseguia levar as multidões ao deserto. Eu prego um pouco difícil, não sei se você está entendendo. Mas o centro aqui é algo de Deus que Deus provocara na vida de João e Deus provoca na nossa vida também. O tempo de João era um tempo de sequidão espiritual. O tempo de João Batista era um tempo de religiosidade, mas era um distante da palavra de Deus. E Deus está nos chamando para um relacionamento mais próximo com Ele. Deus está nos chamando para um relacionamento vivo com Ele. Às vezes nós andamos em muitos lugares por aí, você encontra, parece que é uma terra de sequidão. Mas eu vim lhe dizer, debaixo do sangue de Jesus, é necessário iniciarmos o nosso ministério às margens do Rio Jordão. Por que, pregador? Nas margens do Rio Jordão, perdoe-me, nós temos um relacionamento profundo com o Senhor. Não é um relacionamento apenas de virmos ao domingo, mas é um relacionamento diário. Não é um relacionamento de pegarmos a palavra apenas na hora que sentimos um arrepio e dizer eu vou ler-la. Não, é um relacionamento diário. Fariseu não conseguia chamar a atenção, mas um homem cheio do Espírito Santo fez do deserto o seu púlpito. Você já parou para pensar
um homem, um profeta, cheio do Espírito Santo de Deus, gritando às margens do Jordão: arrependei-vos. Alguém falara dessa palavra hoje aqui, e ela é um dos temas centrais do Evangelho: arrependimento, que arrependimento gera avivamento. O que é avivamento, pregador? Avivamento é ouvir no culto, rodar, pular, gritar. Não! Avivamento é vida diária com o Senhor. Avivamento é uma vida de devoção ao Senhor. Avivamento é uma vida de dependência. Se levantara João, 400 anos sem a voz de Deus bradar, mas um dia Deus levantara um cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero lhe dizer nessa noite, em nome de Jesus, debaixo do sangue de Cristo, antes de eu começar a pregar rapidamente aqui, Deus está à procura destes quais, pregador? Os disponíveis. Deus está à procura dos disponíveis. Deus não está procurando diplomas. Deus está procurando pessoas com o coração quebrantado. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a dizer: Deus, eu estou aqui, usa-me, ajuda-me. Não é ilícito nos prepararmos, mas é necessário reconhecermos. Quando o homem peca no Éden, no capítulo de número 3, no verso de número 15, o escape é prometido, porque Deus prometera que da semente da mulher iria nascer o segundo Adão, a qual Paulo menciona. O primeiro Adão erra, mas o segundo Adão permanece fiel. Quem é o segundo Adão, pregador? O segundo Adão é Cristo Jesus, na heresia. Está na palavra de Deus. E João tivera esta preocupação. E João diz: quando ele aparecer, eu não serei digno de carregar as suas sandálias. Eu não serei digno de carregar as suas alparcas. Jordão marca ministérios, e Cristo tem que passar por lá. Mesmo sendo Cristo, João, quando está a batizar, ele diz no Evangelho de João, o João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que vem para redimir a humanidade e religar o homem de novo a Deus. Deus antigamente haveria falado pelos profetas, por alguns sacerdotes, por alguns reis, mas estava às margens do Jordão, dando início ao seu ministério, Cristo Jesus. E o ministério de Cristo, ele traz algumas marcas, diferente do ministério dos homens daquela época. Quais as marcas, pregador? Cristo tem compaixão. Cristo tem misericórdia. Quando ele olhar as pessoas se constrangem em entender que não é um olhar de crítica, não é um olhar de apontamento, mas é um olhar para um novo caminhar com Cristo. Ele vai escolher 12 homens para iniciar o seu ministério. E ele não vai escolher 12 homens perfeitos. Ele vai escolher 12 homens imperfeitos para trabalhar no seu caráter e mostrar para a nação daquela época que haveria chegado o reino de Deus.
O reino de Deus, ele não é um reino palpável, ele não é um reino humano, mas ele será um reino eterno que Cristo tem preparado para a sua noiva. Esta é a finalidade, esta é a missão. O que tem a ver o endemoniado aqui, pregador? Muita coisa. Envolve aqui, há 3 tipos de morte na vida desse homem. Há a morte física, a morte espiritual e a morte moral. Há 3 mortes aqui no texto. Quando ele inicia o seu ministério, ele tem que ir atrás da dracma perdida. Ele tem que ir atrás da ovelha perdida. E Mateus menciona aqui que Jesus tem uma viagem a fazer. Uma viagem a fazer aonde, pregador? Aonde nenhum homem teria coragem de ir. Todos que foram não conseguiram solucionar o problema. Quando nós não somos capazes de solucionar o problema, aí Deus entra em ação para solucionar o nosso problema e solucionar a nossa causa. Antes de Cristo chegar a Gadara, é necessário passar pela tempestade no mar da Galileia. Antes dele chegar àquela alma perdida, algumas circunstâncias se levantaram. Quantas circunstâncias se levantam na nossa vida? Quantos levantes se levantam na nossa vida? Se eu fosse te perguntar quantos problemas tu trouxe para cá hoje, creio eu que você diria muitos. Mas o bom é porque ele está aqui. O bom é porque a Bíblia diz que ele continua passando, ele continua andando, ele continua no meio do seu povo, ele continua no meio da sua igreja. Antes de chegar a Gadara, uma tempestade se levantou. E eu quero te perguntar aqui hoje, você passa por tempestade? Eu passo por tempestade. Eu não prego mensagem triunfalista não, mas Deus me leva a essa mensagem hoje. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus está no controle. Pregador, eu vim aqui para tu falar mesmo de línguas estranhas. Eu só vim dizer que Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da circunstância que você está passando. Ele tem que ir aonde ninguém solucionara o problema, porque Cristo trabalha com os improváveis. Não, pregador, Deus só trabalha com aqueles que são o centro. Não, você nunca vai ver na história bíblica Deus indo atrás dos melhores, mas você vai ver Deus indo atrás daqueles que se colocam na condição de servo. Deus não trabalha com senhores, Deus trabalha com servos, Deus trabalha com pequenos. Deus trabalhou na vida de Ana quando ela chegou ao altar e disse: Deus, as minhas forças acabaram. Ele entra em ação. Quando Davi olhar ao gigante, ver que não tinha possibilidade humana, ali não fora uma pedra somente, mas a mão de Deus indo em direção àquele gigante, ele caindo. E eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, essa muralha vai cair da tua vida, este mar irá ser aberto em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o grandão da Galileia, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos a Gadara. O que o diabo faz? O diabo escraviza. O que o diabo faz? O diabo distancia a pessoa de um encontro com Cristo. Mas quando Cristo marca, ele vai.
Quando Cristo marca, ele vai atrás. Quando Cristo marca, ele diz: é meu. Quando Cristo marca, ninguém toca. Nós passamos até no vale